A oração é uma parte muito especial do povo de Deus, quando este se reúne para adoração. Jesus se referiu a isso quando estava limpando o templo dos comerciantes e dos cambistas, dizendo que aquele lugar era para ser um lugar de oração para as muitas nações. Na verdade, ele disse que para todas as nações. Também vemos que quando o apóstolo Paulo estava deixando Timóteo em Efésio, para que ele cuidasse daquela igreja, ele escreveu para ele em sua primeira epístola que o que era mais importante deveria ser a oração, súplica, intercessão e ação de graças, especialmente para aqueles que estão em posição de autoridade. É também em referência à oração coletiva, no livro de Apocalipse, que o apóstolo João diz que as orações eram como um incenso de cheiro doce que subiam diante do Deus Todo-Poderoso. Então, à luz de tudo isso, certamente não devemos jamais subestimar a importância da oração coletiva, quando o povo de Deus está reunido para adorar, para cultuar. Sejamos sinceros, muitas vezes é a parte menos interessante da ordem do culto, quando o povo está reunido. E é por que isso acontece? Em primeiro lugar, é por causa da falta de variedade. Há muita semelhança que se torna previsível para o povo de Deus. E há também a realidade de falta de frescor que acontece durante o tempo de oração. Muitas vezes a pessoa está orando e dá a impressão de que está apenas preenchendo uma lacuna na ordem do culto, até que o próximo item do culto apareça. Em vez de estarem implorando e buscando o Deus Todo-Poderoso, em nome do povo de Deus, para que Ele venha àquele lugar para o bem do povo. E no final das contas, para o louvor da sua glória. Então nós precisamos trazer de volta aquela variedade, aquele frescor, aquela alegria que devemos levar para o nosso culto. E que de muitas maneiras deve ser a sensação que o povo deve ter. E como é que nós fazemos isso? É principalmente através da oração da própria palavra. Orando a palavra. E por isso eu não quero dizer apenas recitar as Escrituras. Porque, mais uma vez, isso é alguma coisa que pode ser completamente fria, morta. O que eu quero dizer é que nós devemos ler as Escrituras num espírito de oração, de modo que ela sature as nossas mentes e os nossos corações e nos guie, que conduz a maneira pela qual nós oramos. Nós temos um exemplo disso nas Escrituras, em Atos 4, verso 23, até o verso 31. E eu reconheço que isso não é algo típico, normal, quanto ao culto que nós estamos vendo no livro de Atos, mas é um tempo em que a oração coletiva acontece. E é disso que nós estamos falando, da oração coletiva. E neste caso em particular, o povo de Deus estava enfrentando uma perseguição terrível, intensa. E o que eu amo sobre isso é o fato que eles estavam orando a palavra. Eles oravam a palavra. Vamos ler o texto e aprender algumas lições de como nós também podemos fazer a mesma coisa que eles fizeram. Atos, capítulo 4, verso 23, que diz o seguinte: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor
e contra o seu ungido. De fato, nesta cidade, eles reuniram-se contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungiste, tanto Herodes quanto Pôncio Pilatos, junto com os gentios e o povo de Israel, para fazer o que o teu poder e a tua vontade haviam predestinado que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Antes de olharmos as lições específicas desta passagem, vale a pena nós verificarmos que é preciso aprender a orar a palavra simplesmente seguindo os modelos que já existem nas Escrituras. E esse é um dos modelos que encontramos. Este é um modelo fantástico que podemos usar para as nossas próprias orações. Você notou que essa oração começou com adoração. Quando eles disseram na sua oração, ó Senhor soberano, que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Mas também, olhe como eles continuaram a citar as Escrituras. E nesse caso em particular, eles citaram Salmo 2. Nós vemos também como eles aplicaram o texto. Eles aplicaram o texto à situação que eles estavam vivendo naquele exato momento. Quando citam, por exemplo, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel se reunindo, todos contra o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E finalmente, eles fazem então aquele grande pedido, para que eles tenham ousadia, coragem, de um lado, e para que o próprio Deus haja com milagres, com sinais e maravilhas, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, o próprio texto nos dá as respostas desta oração. O lugar onde eles estavam foi abalado, e todos eles se viram cheios e repletos do Espírito Santo, e foram então e pregaram o Evangelho com grande poder. Que exemplo fantástico nós aprendemos aqui de orar a palavra. E não é o único exemplo que nós temos nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, o caso daquilo que é chamado a oração do Senhor, que também é chamado de a oração dos discípulos. Por quê? Porque Jesus estava ensinando os discípulos como orar. Muitos de nós recitamos a oração do Senhor, mas nós podemos fazer muito mais do que simplesmente citar. Podemos usar como um modelo que nos ajude a orar de forma correta. Por exemplo, a oração começa com adoração. Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. E também termina com pedidos de oração. E nesse grande ato de culto, de adoração, nós também encontramos alguns pedidos de oração que, de alguma forma, revelam a grande agenda de Deus. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E então vem as nossas necessidades individuais, pessoais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, livra-nos do mal. E assim por diante. Como nós precisamos desse tipo de ordem e prioridade na nossa oração. E jamais esquecendo que as nossas orações, elas devem ser principalmente sobre aquelas coisas grandiosas do reino de Deus para a glória de Deus. Nós também encontramos em outro lugar nas Escrituras modelos de oração que podemos usar nas nossas próprias orações. E o principal deles é no livro dos Salmos. Nós temos nos Salmos muitas situações de dificuldades, de tristeza, de lutas,
quando eles estavam lá no alto do monte, mas também quando estão no vale da vida. Todas essas situações que podem enriquecer a nossa própria experiência de oração, na medida em que nós aprendemos a seguir essas orações como modelos para as nossas próprias orações. E também pensa naquelas orações dos servos de Deus, que estão espalhadas por todas as Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Pensa nas orações, por exemplo, de homens como Ezequiel, homens como Jeremias, como Daniel, Abacuque e tantos os outros que aparecem até o Novo Testamento, como as orações do apóstolo Paulo, que estão também espalhadas nas epístolas. Mais uma vez, a mesma coisa. Que riqueza nós encontramos nessas orações. O que eu quero dizer nesse momento é o seguinte: vamos ter certeza de que usamos as orações que estão nas Escrituras como modelos para as nossas próprias orações. Porque quando nós fazemos assim, muitas vezes, nós nos veremos dizendo as palavras que os discípulos do Senhor Jesus Cristo usaram para com Ele, que disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor, a orar. Vamos, então, seguir adiante. Há duas lições importantes que eu quero extrair dessa passagem de Atos que nós vemos aqui. Primeiro, orar a palavra nos ajuda a orar de acordo com os planos de Deus. Eu estou convencido de que se esses irmãos estivessem simplesmente se reunindo para orar sem trazer a palavra de Deus, o seu principal pedido provavelmente seria alguma coisa assim: Senhor, por favor, nos salve da perseguição. Senhor, nos proteja. Nos proteja como seu povo das coisas terríveis que estão acontecendo lá fora. Não, mas porque eles encheram a sua mente e foram totalmente tomados pela palavra de Deus, saturados pela palavra de Deus. Ao invés de pedir livramento, eles permitiram que a palavra guiasse a sua oração e por isso eles fizeram um pedido diferente. O pedido deles foi: Senhor, dá-nos coragem e ousadia. E então, Senhor, Tu és o grande Deus dos céus e da terra. Realize então a tua obra com milagres, sinais e maravilhas no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o que eu amo também nessa passagem é que isso é tão centrado na pessoa de Cristo, é saturado da pessoa de Jesus, e inevitavelmente esse será o caso quando nós orarmos a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus fala de Cristo. Nós então nos vemos orando as grandes questões do reino de Deus, porque, afinal de contas, nós estamos pensando no reino de Cristo. O reino de Cristo. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não vai deixar de verificar isso. Aquela oração, afinal de contas, era sobre Cristo, era sobre Jesus. Mas a segunda lição que a gente pode aprender é a seguinte: é que ao orar a palavra, isso nos ajuda a responder a Deus como se nós estivéssemos em algum tipo de conversa com Ele. E é exatamente isso que a oração é. É isso que traz esse frescor às nossas orações. Por exemplo, eles citam o Salmo 2. E ao fazer isso, elas estavam ouvindo Deus falar com elas. E depois disso, quando fazem o seu pedido, é como se estivessem respondendo aquilo que Deus falou. Então, você percebe que há um senso de uma conversa, que é o que traz esse senso de frescor e de atualização para aquilo que acontecia. Então, eles estavam orando de acordo com a agenda de Deus, com os planos de Deus. Eles queriam cumprir o plano de Deus nos seus próprios dias, a fim de que Cristo, Jesus, fosse glorificado. E é isso que vocês encontrarão. Quando nós lemos as Escrituras, nós temos diante de nossos olhos aquilo que é a nossa responsabilidade no reino de Deus. E então nós pedimos: Senhor, concede-nos graça para que possamos fazer aquilo que deve ser feito. Mas há outras situações em que as Escrituras vão falar das grandes promessas de Deus, daquelas promessas que foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. E mais uma vez, o que nós veremos em tais situações
é que nós seremos pessoas cheias de gratidão e de ação de graças diante de Deus por causa de tudo isso. Haverá outros momentos em que as Escrituras simplesmente dirão que Deus está perto. E a nossa resposta será doxológica, um ato de adoração. E ainda assim, em tudo isso será cristocêntrico, porque, afinal de contas, é Ele quem nos concede a graça. E é Ele também, Jesus, aquele por quem nós recebemos todas as bênçãos de Deus. E Ele é Deus. E, portanto, no final nós iremos adorá-lo, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu me trazer o seguinte ponto também. Você não precisa ser necessariamente um indivíduo que lê a Bíblia antes de orar. Mas se você é alguém que está saturado das Escrituras, porque você lê as Escrituras continuamente, então você vai verificar que as Escrituras vão permear as suas orações. E são as pessoas que estão ouvindo você nas suas orações é que vão perceber os muitos textos bíblicos que estão indiretamente sendo pronunciados pelos seus lábios. Por quê? Porque você está saturado de Bíblia. Então leia as Escrituras. E continue lendo as Escrituras. E leia as Escrituras. Até que isso, de alguma maneira, molde as suas orações. Ore a palavra. E para encerrar, algumas questões que eu quero fazer, na medida em que nós aplicamos essa mensagem à nossa vida e ministério. Primeiro, como aquele que lidera, que conduz a igreja na adoração, será que eu estou saturando a minha vida com as Escrituras? Número 2. Se eu olhasse alguns modelos de orações nas Escrituras, além da oração do Senhor, será que isso me ajudaria a orar melhor? E em terceiro lugar, e último lugar, eu leio as Escrituras deliberadamente antes de orar, a fim de que eu possa, por meio disso, conversar com Deus através das minhas orações? Então que Deus nos ajude, que Ele nos ajude a orar a palavra, para que as nossas orações glorifiquem o seu nome. Amém. Agora que ouvimos essa mensagem da palavra de Deus, vamos fazer aquilo que os discípulos fizeram naquela ocasião. Vamos orar. E com isso reconhecer as palavras com as quais eles basearam a sua oração. As palavras eram do Salmo 2 e os 2 primeiros versículos diziam: por que se amotinam as nações e os povos tramam coisas vãs? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Oremos. Senhor que está no céu, nós reconhecemos que Tu és o Senhor soberano de todo o universo. Tu és aquele que criaste o universo todo e todas as suas galáxias. Tu és aquele que segura este mundo em todos os sentidos que nós podemos jamais imaginar. O Senhor, na Tua providência, não apenas sustenta o universo, mas também governa todos os detalhes deste mundo. Na verdade, detalhes que nos deixam maravilhados, completamente maravilhados, quando nós pensamos sobre eles. Então, entre os detalhes deste universo está até mesmo a hostilidade e a animosidade daqueles que odeiam o Senhor e odeiam o Teu Filho, daqueles que odeiam a Tua igreja e odeiam o Teu reino. E assim, Senhor, esta é a razão por que as nações se levantam contra o Senhor. É por isso que os povos conspiram. E, Senhor, quando pensamos em Tua soberania, nós reconhecemos a nossa inclinação de buscarmos a autopreservação, a ponto, inclusive, de muitas vezes esquecermos que Tu és aquele que está acima de todas as coisas. Então, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a estarmos conscientes, nesses momentos em que estivermos cheios de medo, de que o Senhor está no santo trono
e de que o Senhor é completamente incomparável. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E que o Senhor se agrade em fortalecer a nossa fé, a fim de que possamos ser pessoas que buscam em primeiro lugar o Teu reino, ao invés de enchermos o nosso coração de ansiedade. Senhor, como a Tua própria palavra nos ensina, que se buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. E é por causa disso, Senhor, que através das eras, apesar da hostilidade do mundo, a Tua igreja tem marchado adiante, crescendo, até a volta do Teu Santo Filho e o conhecimento do Teu grande nome que encherá a terra como as águas que cobrem o oceano. E, portanto, Senhor, nós oramos da mesma maneira como os nossos irmãos cristãos do primeiro século. Senhor, dá-nos coragem. Dá-nos coragem, Senhor, no meio da inimizade, daqueles que estão engajados em extremismo religioso, daqueles que estão buscando atacar a igreja com ataques filosóficos. Senhor, dá-nos coragem para pregar o Evangelho e sermos fiéis às boas novas do Senhor Jesus Cristo e ver que o Teu Espírito leva a Tua palavra e traz pecadores perdidos de volta para o Senhor, de modo que a igreja multiplique e cresce para a glória e louvor do Senhor, porque é no nome de Cristo, o nosso Senhor, que oramos. Amém.